Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo vamos falar sobre a retomada de conteúdos, envolvendo o conceito de razão e proporção. Mas antes, é importante lembrarmos alguns conceitos, como por exemplo, o conceito de razão e proporção, o conceito de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Bom, razão é a relação entre duas grandezas. Vocês se lembram que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado, medido, tá? Por exemplo, altura, peso, idade, número de pessoas dentro de uma sala, volume, área, tá? Tudo isso é uma grandeza. E quando eu estou relacionando essas duas grandezas, fazendo uma comparação, eu estou então calculando uma razão, tá? Mas a razão, ela também é associada ao quociente. Vocês se lembram o que é quociente? Quociente é o resultado de uma divisão. Portanto, é interessante também lembrarmos aqui quais são os conceitos que estão envolvidos em uma continha de divisão, como por exemplo, dividendo, divisor, resto e o próprio resultado da divisão, que é o quociente, ok? Bom, e quando duas razões são iguais? Bom, quando duas razões são iguais, aí nós chamamos de proporção. Então, razão é a relação entre duas grandezas. Agora, se eu tenho duas razões que são iguais, aí nós podemos dizer que essas razões formam uma proporção. E para isso também é importante lembrarmos, tá? De situações como essa, né? Onde nós podemos utilizar o conceito de razão. Acompanhe. Lídia é aluna do 7º ano A. Nessa classe há 15 meninos e 20 meninas. Uma das maneiras de comparar esses números é calcular a razão. Então veja, se a gente fosse fazer a razão de meninos, do número de meninos e número de meninas, basta a gente pegar o 15 e dividir por 20, né? Então ficaria 15 sobre 20. Só que observem que aqui ele colocou o valor já simplificado, o valor reduzido, né? Então ele pegou essa razão 15 sobre 20 e simplificou pelo máximo divisor comum entre esses números, que é o 5. Ou seja, ele pegou 15 sobre 20, simplificou o 15 por 5, né? 15 dividido por 5, 3. Pegou o 20, simplificou por 5. 20 dividido por 5, 4. Então, a razão, 3/4, ok? Bom, como que eu posso falar essa razão? Eu posso falar essa razão de 3 maneiras diferentes. Veja, eu posso dizer, por exemplo, que no 7º A, para cada 3 meninos, há 4 meninas. Ou posso dizer ainda que essa razão corresponde a 3/4 do número de meninas, também está correto, tá? E posso dizer ainda que a razão entre o número de meninos, tá? E o número de meninas no 7º A é de 3/4. Então, as 3 formas de dizer, de verbalizar essas razões estão corretas, ok? Então, veja, e o que são grandezas diretamente proporcionais? É quando eu tenho duas grandezas e essas duas grandezas, elas variam na mesma razão. Ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma razão diminui, a outra razão também diminui, ok? E quando isso não acontece? Bom, quando isso não acontece, significa que essas grandezas, elas variam em uma razão inversa. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. Ou se uma diminui, a outra aumenta e vice-versa, ok? Certo? Portanto, neste vídeo, nós falamos sobre a retomada de conteúdos envolvendo razão e proporção. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau!